14º volume da obra. Não sabiam como foram jogadas as sementes aí nesse chão, para nascerem assim como são. O mundo já partiu para o seu ponto definitivo racional. Assim sendo, agora, tudo se multiplicando racionalmente. A verdadeira racionalização foi feita pelo conhecimento racional, do mundo racional, do mundo da origem do aparelho racional. Então, agora, o progresso racional, por todos serem orientados racionalmente, todos equilibrados racionalmente. A partida já foi dada. Estão aí em mãos de todos, para irem definitivamente para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Com o progresso racional, tudo se multiplicando de bem, tudo se multiplicando de bom, e vindo a extinção do mal, por o progresso ser racional. Como viviam na categoria de animal, viviam para a matéria. O animal vive para a matéria. Basta ser animal para ser inconsciente. E o inconsciente, o que é que acontece? Vive mal, por viver na categoria de animal. Agora, já saíram dessa categoria. A categoria em vigor há muito é de racional. A fase racional. A fase em que todos serão orientados pelo mundo racional, pelo seu verdadeiro mundo. E assim, todos vivendo brilhantemente, racionalmente, felicíssimos e muito bem eternamente, cessando os males da vida e cessando os males do corpo, por não viverem mais como bichos, por não viverem mais como animais, e sim de acordo com o seu verdadeiro natural de racional, vivendo orientados pelo mundo racional, vivendo sem sofrer, vivendo sabendo por que vive, vivendo racionalmente. Daí, nascendo a vidência racional em todo o aparelho racional, e todos vendo o mundo racional, vendo seus irmãos na planície racional, se entendendo com eles, se comunicando com eles, palestrando com eles, fazendo conferências com eles, sendo orientados por eles, e tudo dando certo na vida de todos racionalmente. Isto é que é viver. Viver conscientemente. Viver com consciência do porquê está vivendo. E não viver como viviam, como animais inconscientes, multiplicando o sofrimento de si mesmos sempre. Na categoria de animal, vivendo angustiados, vivendo mal e vivendo desanimados, por viverem somente para sofrer. O animal sofria porque não sabia por que era animal. Então, tinha que viver mal e multiplicando o mal sempre. Viver como viviam, sem saber por que viviam, é desanimar de viver. Desanimar porque o sofrimento, os tormentos da vida do animal não fazem graça para ninguém rir. Na categoria de animal, tinham que viver mesmo como viviam, por não saberem o porquê de sua existência de animal, por não saberem o porquê existem nessas condições, e muito menos o porquê existe o sofrimento. Por isso, nunca puderam debelá-lo, e sim multiplicá-lo cada vez mais, assombrosamente, horrorosamente, tenebrosamente, selvagemente. Desse jeito, dessa maneira, dessa forma, permaneciam todos angustiados e cansados,
a multiplicação das angústias, por viverem sem saber por que viviam inconscientemente, atormentados sempre. A vida do animal, a vida mal cheirosa, a vida dos queixumes, a vida do cansaço, a vida do desânimo, a vida de guerreiros vencidos pelo sofrimento, a vida de quem progredia para a destruição de si mesmo, a vida de quem vivia multiplicando o sofrimento de si mesmo. Então, o que é que acontecia? Todos a regresso, tudo a regresso, e não sabiam por quê, muito menos dar uma explicação desse viver contra o seu ser, para o esfacelamento do seu ser, para a destruição do seu ser. Tudo isto porque o animal, sendo inconsciente, tinha a matéria como seu ídolo encantador. Por isso, vivia para a matéria, encantado pela matéria, obsedado pela matéria. Verdadeiros materialistas, iludidos pela matéria, traídos pela matéria, fascinados pela matéria. Verdadeiros materialistas, obsedados pela matéria, fanatizados pela matéria, sempre multiplicando o mal de si mesmos, por interpretarem o mal da matéria como ponto primordial da vida, sendo o mal como um dos seus maiores símbolos. O que é que acontecia? Falavam no bem, procuravam o bem a vida inteira, atrás do bem, e o mal sempre se multiplicando. O bem sempre por existir. Como estavam obsedados, fanatizados pela matéria, tinham o bem superficial, o bem aparente, como se fosse uma coisa real, como coisa que ilusões, mentiras e aparências fossem reais, e dizendo: é verdade, tudo é passageiro, tudo tão passageiro, e não sabemos por que se fala em felicidade. Eu não vejo ninguém feliz, eu vejo todos infelizes, e por isso todos são sofredores. A tal felicidade é uma ilusão de ótica, de momento, porque se esteve obsedado, fanatizado e iludido com esta vida de sofrimento, com esta vida sem garantias, com esta vida que hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra. Tudo vai se modificando, multiplicando as modificações, e não sabemos onde vamos parar. À procura do bem a vida inteira sem encontrá-lo. À procura da verdadeira felicidade a vida inteira sem encontrá-la. Então, diz o outro: é verdade. Onde se viu um sofredor ser feliz? Quando se viu onde existe sofrimento existir felicidade? Só mesmo de quem não está regulando muito bem. Se são sofredores, são de matéria. Onde está a felicidade? No mal nunca existiu felicidade. Existem os fanáticos, que vivem de esperanças, à espera de um dia serem felizes. E este dia nunca chega. Mas a esperança alimenta a pança de todos os fanáticos pela matéria, iludidos pela matéria. Quanta desilusão, quanto desânimo, quanta angústia, por se alimentarem com mentiras como se fossem verdades. O animal nunca teve sossego. O animal nunca viveu satisfeito, porque o animal, por estar na categoria de animal, é insaciável. Por ser um animal, nunca está satisfeito com o que tem. Está sempre insatisfeito, porque é um ser em deterioração. A matéria em deterioração, deteriorando-se por ser matéria,
por partir do princípio da poluição, por gerar da podridão. A matéria é coisa sem classificação, e por assim ser, nunca souberam o porquê assim são. Hoje é que estão sabendo. Nunca souberam o porquê da origem da formação, do aparecimento, da existência da matéria. Nunca souberam. Nunca souberam por que foram feitos assim, por que foram gerados assim, formados assim, nasceram assim e assim estão sem saber o porquê assim são. Não conheciam as bases outorgantes, a causa de serem assim como são. Vivendo nessa classificação angustiante, nessa categoria de bicho, sem saber o porquê do bicho, o que deu origem ao ser de bicho e à multiplicação dos bichos. O animal é um bicho, surgiu do bicho, e o bicho por si mesmo se destrói, por ser bicho. Bicho mau, e por ser mau, por si mesmo se destrói. Hoje, já estão há muito na fase da solução dessa categoria, em que não sabiam o porquê assim eram. A categoria de animal, de bicho, em multiplicação de destruição de si mesmo e destruição de tudo, devastando e destruindo, porque a sua categoria é a categoria de destruir tudo, inclusive a si mesmo. Por isso, o mal por si mesmo se destrói. Vejam que viviam sonhando e com esses pesadelos todos, que são os sofrimentos, sem saberem porquê, pensando e julgando serem o que não são, santos, puros, bons, finos e perfeitos, julgando serem o que nunca foram. O animal, por ser animal, tem todos os defeitos pretensiosos. É prosa, orgulhoso, mentiroso e farsante. E por isso vive de aparências, aparentando aquilo que não é, sentindo uma coisa e falando outra. A vida se constituiu assim, horrorosamente. Uma vida de mentiras. E por ser uma vida de mentiras, é que de um momento para outro se extingue. Se fosse verdadeira, não se extinguiria. Vejam a permanente luta do nada, para tudo terminar e acabar em nada. Então, o que adianta a luta do nada? Nada. Tudo isto por viverem na categoria de bicho. O bicho vive exclusivamente para a matéria, julgando e pensando que na matéria vai encontrar o bem, vai encontrar a felicidade, vai encontrar a paz. Vive assim de esperança, sem saber por que vive. Por não saber por quê, vivia horrivelmente, como um traidor de si mesmo, sem saber como foi jogada, aí nesse chão, a semente para nascerem assim como são. Vejam que é preciso coragem para viver no meio dos brutos, no meio de quem não sabe por que vive. Vive porque tem vida. Então, é um bruto a lapidar. E por serem brutos, estão aí as brutalidades todas, as guerras, as brigas, os engenhos destruidores e monstruosos. A brutalidade só podia surgir de brutos, e o bruto, por não saber por que é bruto, acha bom, bonito e lindo ser bruto. O direito do bruto é a brutalidade. A vida do bruto é a brutalidade. Embrutecidos assim dessa maneira, porque nunca souberam por que são assim, porque eram assim
e por que assim são. Nunca souberam. Então, tinham que viver horrivelmente com essa forma de vida, com esse jogo todo, jogando para acertar ou não. Todos procurando acertar e sempre por acertar. A brutalidade e a ruína de todos sempre se multiplicando. Isto é um pedacinho da vida, do porquê de ser animal, sem saber por que é um animal, sem saber quem jogou a semente, sem conhecer a semente para a fabricação dessa fábrica de ruínas, porque tudo que se acaba é por estar em ruínas. O mundo teve o seu princípio, e tudo que tem princípio tem fim. Está aí, em suas mãos, o princípio. Está aí o fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Tinham que saber um dia o porquê dessas ruínas todas. Tinham que saber um dia o porquê da razão e os motivos dessa formação. E hoje, tão naturalmente, em mãos de todos, a consagração verdadeira racional. Hoje estão felicíssimos por estarem com a situação definida, o rumo certo da vida, o rumo racional, o rumo do mundo racional, o mundo da origem de todos os animais racionais, ou seja, do aparelho racional. Hoje são aparelhos racionais. Vejam que delírio, que satisfação, ter o certo dos certos nas mãos, conhecer o certo dos certos, o término das angústias, o término dessa riqueza de sofrimento, o término do mal. Feliz daquele que acorda ainda em tempo e reconhece a nulidade do nada, a nulidade desse tudo aparente, que por ser aparente, acaba em nada. Desse tudo ludibriador, sugestionador, que faz com que os fanáticos materialistas julguem, pela inconsciência, que esse nada, que acaba em nada, é que é o tudo verdadeiro. Então, faziam do nada a verdade, por serem seres inconscientes. O inconsciente não reconhece a nulidade do nada. Não conhece nem reconhece, porque está embriagado, empedernido dessas misérias ilusionistas, julgando que a fantasia, que a ilusão, é o tudo verdadeiro. Verdadeiros cegos de olhos abertos. Não julgam com consciência, julgam inconscientemente. Se julgassem com consciência, enxergariam a nulidade desse tudo aparente, desse tudo do nada, que acaba em nada. Mas o fanático pela matéria não enxerga outra coisa a não ser a matéria. Está fanatizado, está embriagado, está obsedado, está ludibriado, está iludido, e por isso fica convicto que o nada tudo é, julgando assim inconscientemente, ao passo que o consciente julga certo que o nada nada é. E por isso o sofrimento de todos sempre multiplicou, por estarem iludidos, vivendo de ilusões. Estudam e nunca puderam esclarecer a razão do verdadeiro ser. E por isso sempre alimentaram a ilusão de todos. A ilusão é uma verdadeira estupidez. Um iludido é traído pelas ilusões. Se torna um estúpido, grosseiro, por admitir imposturices como realidades. Vivendo assim, dessa maneira, com o fito de endireitar tudo,
querendo endireitar tudo e nunca podendo endireitar. Tudo se multiplicando ao contrário, de pior para pior. Iludidos, como estavam, dessa maneira, não podiam nunca endireitar coisa alguma, porque o iludido é um inconsciente. E o inconsciente não tem consciência daquilo que faz, não tem consciência da sua existência, como não tem consciência das demais coisas. Por isso, o sofrimento sempre se multiplicou. Vejam que calamidade a vida da matéria. Por ser calamitosa, essa vida é que todos sempre foram sofredores. A vida da mentira sempre foi a vida das esperanças, a falsa condutora. E por ser falsa, todos sofrendo. Se nas esperanças estivesse a solução do bem fraternal de todos, todos há muito seriam felizes, porque há muito todos vêm vivendo de esperanças. Tudo isto sempre foram os alimentos da vida do inconsciente, os alimentos dos animais, que julgavam que estavam certos e, na mesma hora, vendo a contradição em tudo, como quem diz: nós, para estarmos certos, é preciso que saibamos o porquê somos animais. Nós não sabemos por que somos animais. Sabemos que somos assim, mas não sabemos o porquê somos assim. Portanto, toda a nossa vida não passa de suposição, porque nós não conhecemos o verdadeiro ponto real da vida. E por isso, vivemos de aparências, aparentamos o que não somos. Então, a vida continua na inconsciência, e o inconsciente tem que viver de suposições. As suposições são tantas que se torna a nossa vida uma contradição tão vergonhosa. Não podemos nunca falar em certo, porque nós não conhecemos o certo da vida. Falar em direito, porque nós não conhecemos o porquê da vida. Se nós não conhecemos o porquê da vida, como vamos conhecer o que é certo e o que é direito? Não sabemos nem o que é certo, nem o que é direito. Supomos que o certo é assim. Supomos que o direito é assim. E vamos vivendo de suposições, até que um dia chegue ao nosso conhecimento o verdadeiro certo da vida. Até que um dia chegue o conhecimento da nossa origem, o conhecimento de onde viemos, porque nós não somos daqui. Está provado que nós viemos de algum lugar, mas esse lugar, de onde nós viemos, desconhecemos. Nós não sabemos. O dia que nós soubermos de onde viemos, como viemos, por que viemos, para onde vamos e como vamos, então sim, conhecemos o certo da vida. Viviam cheios de confusões, cheios de suposições, por não conhecerem o certo da vida e viverem assim, enganados e enganando. Hoje, o certo é de um jeito. Amanhã, já o certo é outro. Depois, já o certo é de outra maneira. Procurando o certo e nunca o encontrando. Hoje, isto é verdade. Já amanhã, a verdade é outra. Depois, outra. E assim, sucessivamente. Então, viviam de imaginações e suposições, imaginando que isto ou aquilo pudesse ser assim ou assado, supondo que isso fosse assim ou de outra maneira. Enfim, uma infinidade de suposições, vivendo assim horrivelmente, procurando o certo a vida inteira e sempre por encontrá-lo, por viverem de suposições, por viverem
de imaginações. Imaginam que assim é que serve, assim é que está certo, supondo que assim é o certo, e daqui a um pouquinho, o certo já não é mais assim, o certo já é outro. Como animais, tinham que viver mal a si mesmo, na incerteza de tudo, vivendo de suposições, de imaginações, nesse desequilíbrio infernal, até o dia que chegasse o que chegou, o conhecimento racional, o conhecimento do mundo racional. Hoje sim, agora sim, conhecem o verdadeiro certo, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não vão viver mais de imaginações, nem de suposições, porque encontraram o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a origem do aparelho racional. Hoje, todos possuem o seu ponto básico para se basear, do mundo de onde todos saíram, de onde todos partiram para essa caminhada desastrosa, baseados na livre e espontânea vontade, baseados no livre-arbítrio. Aí estão com o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade, como começaram. Então, hoje, encontraram o certo verdadeiro, por serem orientados pelos seus irmãos do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje estão certos, agora estão certos, mas viviam como animais, de suposições, de imaginações, de experiências, na incerteza de tudo, se alimentando com essas vagas palavras de fé, de esperança. Hoje estão num ponto positivo, conhecem o positivo. Como animais, conheciam o ponto negativo. No ponto negativo é que viviam de esperanças. Será ou não? Isto é um ponto negativo do animal, do inconsciente. O inconsciente sofre sempre, padece sempre, por se alimentar com esses negativismos, com os arranjos do animal, fé e esperança. A fé é o ponto negativo do animal, e a esperança, idem. Mas criaram essas fantasias todas mirabolantes para sugestionar, acalmar as feras, como uma fórmula de anestesiar os bichos, uma fórmula de acalmar, uma fórmula de impressionar. Tudo isso muito bom para a lapidação do animal, que, baseado na fé, sofria resignado. Baseado na esperança, tinha ou imaginava que alcançava o desejo que esperava. Então, muitas vezes dizendo um para o outro: tenha fé, que isto tudo vai se resolver a seu favor. E quando acabava, resolvia sim, tudo ao contrário, com a fé que ia ficar bom. E daí a um pouquinho morria. A fé é um anestésico, é uma esperança também. São paliativos para a domesticação das feras, que o animal racional já foi muito pior. Criaram todo esse engodo, essas palavras anestésicas, para acalmar todos por meio de palavras. Então, ainda mais dizendo: a fé remove montanhas. Se assim fosse, não existiam mais montanhas. Uma palavra inoculosa para embriagar, sugestionar, acalmar, impressionar e abrandar os animais, mas conservando sempre a agonia. Não sofriam de um jeito, mas sofriam de outro. Viviam assim, agonizando, agoniados, e ainda mais dizendo: quanto mais fé eu tenho,
mais assombrações me aparecem. Quanto mais eu creio, mais sofro. Daqui a um pouquinho, fico descrente de tudo. Daqui a um bocado, não tenho mais fé em coisa nenhuma. Eu já perdi a fé nisto, eu já perdi a fé naquilo, eu já não creio mais nisto, eu já não creio naquilo. Tudo isto é de quem está vivendo irregular. Enquanto está dormindo, se alimenta com essas palavras. Depois que acorda, é que diz: quanto tempo perdido! Fui traído pela fé, fui traído pela esperança. Vejam que a vida do animal foi uma vida dura, por sofrerem muito, traídos com esses montões de asneiras. E por isso, a vida do animal nunca teve garantias. Sabe onde nasce, mas nunca sabe onde vai morrer, nem de que vai morrer. Uma vida sem garantias, uma vida de remediados, remediando e remendando, e remendando. Remediando, porque remediar é a mesma coisa que remendar, até não poderem mais remendar e terminar a vida. A vida do inconsciente, a vida negativa e não a positiva. Positiva, aparente, pois não é verdadeira. Existe o positivo aparente, mas esse é o falso positivo. O positivo verdadeiro é o racional. O positivo do animal é o positivo aparente. E aparências não são verdades. Está aí o porquê das falsas realidades dessa vida. E por isso, a vida animal se tornou simbólica, com um simbolismo tal que ninguém nunca soube porquê de semelhante vida. Vivem a estudar a vida inteira para ficarem na mesma, para manterem a vida negativa de animal, a vida inconsciente. Então, para que tanto saber nestas condições? Para pior sempre ficar? Muitos costumavam dizer: quanto mais nós sabemos, mais longe da verdade absoluta ficamos, mais longe da realidade ficamos. Sim, quanto mais o animal evolui, mais se multiplicam as destruições de si mesmo. Então, é saber de destruir, é saber para se destruir. Isso assim não é progresso certo, é o progresso errado, que vai a regresso. Assim, sempre foi a vida do animal, até que encontrou o mundo racional, o seu verdadeiro mundo. Agora sim, agora vão viver como nunca viveram, racionalmente, para serem orientados pelo mundo racional. Não vão viver mais de suposições, de imaginações, de esperanças, nem de crenças de quem está caducando. Agora, acabou-se a parte negativa da vida, a parte malabarista do animal. Agora a vida é racional. Todos com a atenção voltada para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos com a atenção voltada para o seu mundo, para o seu verdadeiro lugar, e abandonando naturalmente a vida do animal, a vida negativa, por conhecerem o seu verdadeiro natural, o seu verdadeiro mundo. Por estarem fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, é que sofriam como sofriam, nessa categoria de animal. Está aí, em suas mãos, como foi essa degeneração, como foi esse desequilíbrio, como foi o princípio para chegarem a ficar como estão, como animais, descompreendidos de si mesmos. O animal
vive desentendido de si mesmo, desentendido com tudo e com todos. E por isso, hoje está se entendendo muito bem e amanhã desentendido. Hoje são amigos e amanhã são inimigos. Hoje se entendem perfeitamente e amanhã desentendidos. A vida dos desentendidos. Eis a razão dos desentendimentos e das confusões, das discussões, das brigas, das guerras, das contendas, enfim, o desequilíbrio comum do inconsciente nessa categoria de animal racional. Hoje, todos dentro do seu mundo, o mundo verdadeiro, todos dentro do mundo racional, todos dentro da sua verdadeira casa, a casa racional. Por estarem fora da sua verdadeira casa, é que aí estavam, penando nessa categoria de animal, sem saberem que ficaram descompreendidos pelas transformações que passaram. Hoje estão felicíssimos por todos estarem de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. É preciso estas comparações todas, as repetições destas críticas, as repetições destas comparações, para chegar a bom termo de entendimento perfeito da situação da categoria de animal e da situação da categoria de racional. Para a lapidação do animal, é preciso uma infinidade de comparações. Para lapidar o animal, para divertir o animal, para despir o animal desse conteúdo parasitário do mal. O animal se tornou um parasita destruidor de si mesmo e de tudo. E um parasita que não sabia por que era parasita. Vivia como um animal parasitário e muitas vezes dizendo: somos parasitas desta natureza. Somos uns parasitas que vivemos aqui neste mundo, destruindo tudo, consumindo tudo, nos destruindo, nos consumindo, e não sabemos o porquê disto. Vivemos assim, sem sabermos por que somos assim. Hoje, todos sabendo por que assim ficaram, vivendo desta forma contra si mesmos. O animal vivia com sede de saber, procurando todas as fontes, todos os meios, de todos os modos, para ver se encontrava a sua sede saciada, que era saber o porquê era assim, o porquê todos assim são e o porquê o mundo assim é, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Ninguém nunca soube responder, nem podia responder, por estarem nessa categoria de animal racional. O animal é um inconsciente, e o inconsciente nunca conheceu a verdade racional. O inconsciente sempre teve que viver de aparências. Vejam quanta rudez, quanta brutalidade, quanta monstruosidade na classificação de animal. Agora, tudo diferente, porque está aí o progresso racional, o conhecimento racional, a orientação racional para todos viverem bem, racionalmente, e não mal como animais. Hoje, todos na ordem unida racional, todos unidos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e tudo brilhando racionalmente na vida de todos, por todos viverem racionalmente equilibrados. Só mesmo o mundo de sua origem, da origem do aparelho racional, é que podia equilibrar o que é de sua origem, o que é do seu mundo, os que são do seu mundo. Então, hoje,
todos compenetrados no conhecimento do seu verdadeiro mundo, e todos alegres, contentes e felizes, brilhando eternamente, racionalmente, por todos viverem iluminados pela verdadeira luz do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos têm imenso prazer de viver, porque sabem perfeitamente por que estão vivendo em cima dessa terra, fora do seu mundo. Estão fora do seu mundo, vivendo em um outro mundo, por consequências naturais do livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades, para a liberdade que todos têm de escolher o que desejam. Hoje, todos sendo orientados racionalmente. Não há este que não sinta a orientação racional. Não há este que não receba a orientação racional. Estão convictos da pureza racional, da maior grandiosidade universal. Todos volvidos e concentrados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vamos dizer claro e patente, o verdadeiro mundo onipotente, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu grande progresso de pureza, seres eternos. Aqui é que vão conhecer o que é ser racional. Vão conhecer é um modo de dizer, porque já conhecem perfeitamente, por serem daqui, mas deformaram-se, e por se deformarem, apagou-se na deformação toda a origem do seu verdadeiro ser. Por se deformarem, ficaram completamente esquecidos da verdadeira origem. Hoje, todos com o maior passo brilhante na vida, o passo para o seu verdadeiro mundo de origem, o passo da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos brilhando racionalmente, vivendo e sabendo que chegou o fim dessa vida provisória e vida da matéria, a vida do mal, de 2 dias. Como quem diz, uns aninhos insignificantes e termina a vida. Termina a vida aparentemente, porque tudo se transforma para o seu estado natural. Hoje, o mundo é outro. O mundo hoje é um mundo racional, porque todos estão sendo orientados racionalmente, e tudo em andamento para o brilhantismo de todos racionalmente. Já foi o tempo que muitos diziam inconscientemente: neste mundo não há mais quem o endireite. O animal racional não podia mesmo, de maneira alguma, endireitar coisa alguma. O animal só podia multiplicar as ruínas de si mesmo e as ruínas de todos. Não há mais quem endireite este mundo. Diziam assim, inconscientemente, por não conhecerem a imunização racional, por não conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Era a eterna vida sem solução na categoria que estavam, na categoria de animal racional. Porque o animal, como animal, nunca pôde saber, nunca soube por que era um animal. Então, tinham que considerar essa vida como uma vida eterna, porque não sabiam dar solução do porquê da vida. Não sabiam dar solução da existência da vida. Não sabiam dar solução da existência desse mundo. Não sabiam dar solução da existência da origem desse mundo. Então, tinham essa vida como se fosse essa mesma. Tinham essa vida como se ela fosse eternamente nessas condições, porque não sabiam dar soluções, ou solução, do porquê aí estavam vivendo. Então, diziam que a vida era essa mesma, porque não sabiam coisa alguma de certo do porquê da vida.
nessa categoria de animal, mantinham a vida como se fosse essa mesma, como se a vida real fosse essa mesma, de matéria, porque não tinham recursos na categoria de animal para saber por que estavam nessa categoria de animal. Iam vivendo como se a vida fosse essa mesma e que encerravam tudo nisso mesmo. Vejam que tinham mesmo que viver iludidos consigo mesmos, iludidos de uma maneira tal que a convicção inconsciente era de que a vida seria sempre essa. Por que tudo isto? Por não saberem dar solução do porquê de sua existência, do porquê da existência da vida ser assim. Porque não sabiam de onde vieram, como vieram, por que foram parar aí dentro do fogo, com essa vida de matéria. Não sabiam para onde vão, para onde iam, ou por que iam. Não sabiam dar explicações certas do seu verdadeiro ser. Tinham mesmo que manter essa vida deformada como se fosse a vida verdadeira. Sentiam-se satisfeitos, aparentemente, de viver assim dessa maneira, horrivelmente, sofrendo sempre sem saber por quê. Hoje, em suas mãos, a solução dessa vida, a solução desse pandemônio de amarguras, a solução de serem mortais, a solução do porquê eram mortais, e assim sucessivamente, claramente, racionalmente, brilhantemente, toda a solução desse pedestal de angústias que envolvia todos nesse emaranhado de confusões, nesse eflúvio de amarguras, nesse panteão de podridão, nessa lama, nesse conteúdo de falsas riquezas. Falsas sim, porque tudo é aparência, e aparências não são verdadeiras. Vivendo assim, empedernidos de tantas misérias, porque lama, miséria é. Lamas em pé, com aparência de boas. Vejam o ponto arrasador que chegaram. A matéria é uma coisa arrasada, e por ser arrasada, acaba em nada. Por nada ser, é que por si mesmo se destrói. Vejam o conteúdo de misérias. Por tudo ser aparência e nada mais. As aparências ludibriaram todos de uma tal forma, de uma tal maneira, que a cegueira imperou entre todos, fazendo de todos grandes sofredores. Dominados pelas ilusões, dominados pelas aparências, dominados pelo nada, porque tudo acaba em nada. O valor do nada é nada. Então, o que adianta esse brilhantismo material, esse brilhantismo do mal, esse brilhantismo de aparências, esse brilhantismo tranquilo? O que adianta? Nada, porque tudo acaba em nada. O valor de tudo, desse tudo aparente, é nenhum, e por isso tudo termina em nada. Então, o que adianta valorizar o nada? Nada. Sim, porque qual é o valor do nada? Nenhum. Vejam que sonho ludibriador. Ludibriados pelo nada, sugestionados pelo nada, ludibriados pelas ilusões, pelas falsas realidades, pelas falsas verdades, por tudo ser aparência, fantasias e ilusões. Ilusionismo puro. O bicho se deixou impregnar e dominar, ser dominado pelas aparências, ser dominado pelas fantasias, ser dominado
por esse nada, que por nada ser, é que sempre tudo acaba em nada. Então, o que é um iludido? É um sofredor. Iludidos pelo nada, como se tudo fosse, se aborrecendo por esse nada, perdendo o tempo, se contrariando por esse nada, perdendo tempo com ambição, por esse nada, sempre perdendo tempo. O que adianta? Nada, porque o nada acaba em nada. Qual é o valor do nada? É nenhum. Então, estão perdendo tempo ou não estão perdendo tempo? Tudo isso por viverem na categoria de animal. O animal, por não saber por que vivia como um animal, é que vivia dando valor ao nada, como se o nada tivesse valor, como se o nada realçasse valor. Tudo ilusão de ótica, aparência e nada mais. Então, por nada de real de si mesmos saberem, é que viviam mantendo o seu próprio sofrer, o seu próprio sofrimento, por viverem inconscientemente e não saberem por que estão vivendo nesse mundo da bicharada, que nunca soube por que era bicho. Então, pergunta um para o outro: por que nós somos bichos? Por que a nossa origem é de bicho? E ninguém sabia responder. Muitos davam uma resposta sem pé nem cabeça, e assim, vivendo nesse estrelato, em que todos acabavam indo para o buraco e dizendo muitas vezes, pilheriando: o que eu fiz a Deus para me condenar à morte? Este Deus não perdoa ninguém, e por isso estamos todos condenados a morrer. Qual foi o crime que nós cometemos? E ninguém sabia responder. Sabemos que somos condenados a morrer, mas não sabemos por quê. Não sabemos o porquê desta condenação. Sabemos que somos condenados a sofrer, mas não sabemos por que fomos condenados a sofrer. Ninguém sabia responder. Vivendo assim, nessa categoria de animal, sem solução, por ser animal, das coisas mais necessárias que tinha ânsia de saber, o porquê de tudo isso. Agora, aí está tudo esclarecido. O porquê ficaram envolvidos em um mundo, vivendo sem saber o porquê dele, girando dentro dele sem saber porquê. Assim, sempre foi a vida do inconsciente, do animal racional. Todos perdendo tempo com o nada, sem saber o porquê desse nada, lutando sempre para acabar em nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Quem se sacrifica pelo nada não está adiantando nada. O que é que adianta se sacrificar pelo nada? Nada. Mas, como viviam inconscientemente, sofriam por causa do nada, padeciam por causa do nada, morriam por causa do nada. Por serem seres inconscientes, por estarem na categoria de animal. O animal é inconsciente, e por ser inconsciente, não sabe por que é um animal. Sabe que é um animal, mas não sabia por quê. Vivendo como um desesperado, em busca do que precisava, e nunca encontrando o que precisava. Que precisava? Era saber o que agora todos estão sabendo, o porquê dessa vida de animal e o porquê deste mundo material. Agora, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim,
as velhas tradições do animal racional já ficaram no rol do esquecimento. Ainda hoje repercutem as criações e tradições mais novas, mais recentes, mas que também estão a caminho de ficar no rol do esquecimento, como já ficaram as antigas, as velhas tradições. Hoje, a evolução cultural e a evolução científica evoluíram de uma tal forma, de uma tal maneira, que chegaram ao ponto máximo da ciência animal. Reconheceram, por si mesmos, os desprestigiados remanescentes das tradições antigas, que somente serviram para manter a ingenuidade e não esclareceram o ponto alto de um nível cultural. Tudo isto que parecia ter prestígio para muitos, hoje está desprestigiado pelo ridículo das contradições. Daí o desmoronamento do que ontem tinha valor para os ingênuos, hoje sem valor. Então, o passado foi uma coisa, foi uma época, e agora o presente é outra época. O que serviu no passado, nas épocas passadas, não serve mais. Não serve mais para a época atual. A ciência evoluiu muito, e a evolução fez com que todos esses manejos do passado caíssem em descrédito. Agora, com o conhecimento do mundo racional, ficando sem valor a criação da ciência animal. A ciência animal é uma ciência inconsciente, e a ciência racional é uma ciência consciente. A ciência animal é a ciência da parte negativa, por ser animal, por ser criação do animal. E a ciência racional é a ciência positiva, com base e com lógica. A ciência do animal é sem base e sem lógica, por ser inconsciente. Então, o que servia ontem já não serve hoje. O que serve hoje já não serve amanhã. Hoje, o que prevalece é a cultura racional, do mundo racional, do mundo verdadeiro, do aparelho racional. Então, a cultura do animal perdeu a sua função, perdeu o seu valor, por ser uma cultura inconsciente, uma cultura sem base e sem lógica. Hoje, por estarem em contato com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo a orientação racional, sendo orientado racionalmente para o equilíbrio racional, para o desenvolvimento racional, para o progresso racional. A cultura do animal perdeu todo o seu valor, perdeu toda a sua graça, ficou no rol das velhas tradições, porque a cultura racional é a cultura pura, limpa e perfeita, e é o fim da vida da matéria. Então, terminaram todos esses valores culturais, porque é a cultura do nada, a cultura inconsciente, a cultura das aparências, a cultura da multiplicação dos males, a cultura da destruição de si mesmos, a cultura que surgiu do nada. Que valor tem o nada? Não são daí da vida da matéria. Então, aí, com essa vida aparente e com tudo que existe relacionado a essa vida de aparências. Tudo é aparência e aparências não são verdades. Tudo é mentira. Então, qual é o valor dessa cultura? Qual é o valor dessa ciência? Nenhum. Sempre foi a cultura que manteve os mistérios, os enigmas, todos os males da vida, todos os males do corpo e todo o desequilíbrio universal de todos. Cultura que só multiplicava os males e conservava os males. Então,
que valor tem essa cultura? Valor de espécie alguma, porque é uma cultura que surgiu do nada. Que valor tem o nada? Hoje, chegando ao conhecimento de todos o seu verdadeiro mundo de origem, precisam sim da cultura racional, da cultura do mundo racional, da cultura do seu verdadeiro mundo de origem, e não da cultura animal. O animal sempre mal, e a cultura racional sempre bem. Então, todos aparelhados no seu verdadeiro mundo, todos dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e todos vivendo racionalmente, todos sendo orientados racionalmente, recebendo todas as orientações precisas para a multiplicação do bem na vida de todos, para a verdadeira paz entre todos, para a verdadeira felicidade, para a verdadeira fraternidade racional. Todos iluminados pela sua luz verdadeira, a luz racional, e tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Toda essa cultura do animal racional, basta estar na categoria de animal para ser inconsciente. Toda essa cultura virando nada, terminada em nada, acabando o seu valor. Tinha valor para o animal, mas sem valor para o racional. Então, chegou a fase racional, e já acabou. Já terminou a fase do animal. Tudo que é do animal acabou-se. Tudo que é do animal encerrou-se. Toda a cultura do animal morreu, porque entrou a fase racional. Então, a cultura é outra. O animal não conhecia a cultura racional. Aí entra a racionalização verdadeira por meio da cultura racional. Todos sendo orientados pelo mundo racional, pelo mundo verdadeiro do aparelho racional, de onde o aparelho racional saiu e para onde agora está de volta, para o seu mundo verdadeiro. Portanto, a cultura está em pauta e está imperando. É a cultura racional. Por isso, o animal está vivendo em desespero de causa, num desequilíbrio total em todo o meio cultural. Ninguém se entende, ninguém se compreende. Todos confusos, uns contra os outros. Quem tem cultura não é ninguém, e os sem cultura são os que sempre prevalecem. Enfim, um desmoronamento dos meios culturais, que ninguém se entende. Um desequilíbrio total. A confusão reinando, as brigas, as guerras, as discussões, os ódios, a desordem, a anarquia, porque está em derrocada, está sem valor. Tudo isto, a fase de animal racional, já se acabou há muito, porque entrou outra fase, que é a fase racional, a fase que aí está, de aparelho racional, de categoria racional. Por isso, a paciência do animal entrou em colapso, fracassando cada vez mais. Já houve tempo que a cultura tinha valor. Os homens cultos eram respeitados, mas agora a cultura não tem mais valor. Os homens cultos não são mais respeitados. Já houve tempo que quem sabia tinha valor, mas hoje quem sabe não tem valor algum, porque a cultura do animal teve a sua época de fulgor e agora há muito se acabou. Por isso, a confusão é tremenda. Ninguém se entende. Tudo pega fogo. As guerras, as brigas, as monstruosidades, as discussões, as selvagerias e a brutalidade multiplicaram-se. Não há mais entendimento.
A ciência agora é a lei do mais forte, é a lei do bruto. O mais forte engole o mais fraco. Acabou o valor da ciência. A brutalidade, a monstruosidade e a selvageria é que tem valor. Esmagam a ciência, esmagam tudo. Então, o que adianta a ciência com a lei do bruto? Ficou a ciência humilhada e esmagada pelo bruto. Já foi época que a ciência era respeitada, que o homem de cultura era respeitado. Havia os entendimentos. Hoje não. Hoje, desde há muito, a ciência perdeu o valor. Quem tem valor é o bruto. O bruto esmagando a ciência. Vejam como tudo tem a sua época. Já foi tempo que a ciência reflorescia e os homens de ciência eram respeitados. A ciência era uma força poderosa, mas agora, já de muito mudou. A ciência do bruto é que tem valor, esmagando tudo, passando por cima de tudo. A lei do mais forte. Vejam que a ciência já teve a sua supremacia. Hoje, a supremacia é da ciência do bruto, porque a fase de animal já há muito foi extinta, e o animal entrou em colapso, por entrar a fase racional. Agora, todos dentro do seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. E mais daqui a um pouquinho, tudo isso se acabando, passando a fase do bruto, porque tudo é passageiro. Passou a supremacia da ciência e passando a supremacia da brutalidade. Daqui a um pouquinho mais, tudo isso se acabando, porque todos estão de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Ou, para melhor entender, o mundo verdadeiro do animal racional. Sabiam que não eram daí desse mundo. Sabiam que eram de outro mundo, o animal racional. Sabiam que não eram aí desse mundo de matéria. Sabiam que eram de outro mundo. Hoje, o outro mundo, que é o mundo racional. Todos cientes do porquê saíram daqui e foram indo aí nessas condições, até chegarem à matéria. Todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, e por isso, aí se acabando. Então, prevalecendo a ciência racional, a ciência verdadeira, e não a ciência do animal. A ciência do nada, a ciência que está a caminho do seu extermínio. Nem só a ciência, como tudo. O extermínio dessa vida de matéria, ou seja, o fim do mundo, que teve o seu princípio, e tudo que tem princípio tem fim. Agora está aí o princípio revelado, e está aí o fim. Então, passaram-se as velhas tradições, e essas que aparentemente ainda existem, também passando, como passaram as demais. Todos agora estão dentro do mundo racional, dentro do seu verdadeiro mundo, sendo todos orientados racionalmente, todos se entendendo racionalmente, todos se compreendendo racionalmente, todos progredindo nesses aninhos de vida racionalmente, nesses aninhos dessa vida aparente, dessa vida do nada. Está aí, em mãos de todos, a verdadeira racionalização, que só podia ser feita orientada racionalmente do mundo racional. É por isso que eu estou cansado de reclamar a nulidade da vida da matéria, a nulidade desse nada, a nulidade dessa vida de ilusão, a nulidade de tudo isso, dessa vida do nada sem valor. Deve-se dar o desprezo ao nada, o desprezo ao que não tem valor.